todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o paraíso, inferno e purgatório, das perguntas 1012 a 1019. Na pergunta 1012, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo o seu merecimento? Lugares determinados, né? Um céu, um inferno. E eles dizem, já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Dependem do grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Não existe no mundo espiritual um lugar definido para um céu ou para um inferno. Os seres ficam no plano espiritual e carregam consigo as suas vibrações e são levados, são sintonizados com locais onde existe a mesma sintonia vibratória deles. Quanto aos encarnados, ele vai experimentar a felicidade ou a infelicidade que ele cultiva dentro dele. Isso faz com que muitos, mesmo em situações mais difíceis, vivam em paz. E outros, mesmo em situações abastadas, vivam no verdadeiro inferno. Na pergunta 1012A, de acordo então com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Então não existe o céu e o inferno? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade ele tem de estar, de viver aonde ele achar melhor, aonde melhor lhe convier. Quanto menos evoluído, mais restrita vai ficar a sua ação. Kardec faz uma nota. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. O homem tem que dar definição para tudo. Ele é muito materializado e ele quer materializar as coisas que mesmo não são palpáveis. Ele tende, então, a dar nomes e locais a essas coisas. Na pergunta 1013, que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Eles nos dizendo que geralmente é no corpo de carne, é vivendo encarnados que nós vamos passar por este período de expiação, que é o que muitas religiões entendem como purgatório, que é o tempo de se expiar, de se pagar os débitos realizados em vidas passadas. E esse conhecimento somente a doutrina espírita vai nos explicar a ponto de nos confortar e nos dar alento para encararmos essas dificuldades com mais resignação. Kardec faz uma nota. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste na prova da vida corporal.
dizendo-nos que todos iremos passar por este período, porque é um período inerente ao aprendizado do ser humano, ao atraso na sua evolução. Todos passam por esta fase de errar e ter que expiar esses erros para que o aprendizado seja realizado. Então é um período natural, um período normal de se passar enquanto estivermos nessa conquista da evolução por estas reencarnações. Na pergunta 1014, como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? E eles respondem assim: é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano sem precauções oratórias que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então os espíritos nos dizendo que sim, eles evitam chocar muitas vezes com o conhecimento indo contra o entendimento de uma população. Não quer dizer que a base, que o fundo esteja errado, mas a maneira como eles entendem, a maneira como eles veem, a maneira como interpretam muitas vezes não é exatamente aquilo que aconteceu na história da humanidade. Mas as pessoas foram fundamentais para determinados ensinamentos que foram passados às religiões, às várias religiões. Por isso, eles evitam chocar aqueles que estão encarnados, mas sempre que possível eles nos passam novos ensinamentos, sim. Na pergunta 1014A, concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Então, aqueles espíritos bons que querem nos instruir, sim, eles nos respeitam as nossas crenças, mas e aqueles que vêm, como no livro Céu e Inferno, tem um depoimento de vários espíritos que vêm achando que estão um verdadeiro inferno? Eles respondem: quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só muito imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Muitos espíritos então vieram e disseram que sim, estavam vivendo no inferno, que estavam esperando um julgamento ou que foram julgados, enfim, segundo a sua percepção limitada e sofrendo, porque aquele que sofre, ele fica desequilibrado, ele fica desnorteado, então ele vai se utilizar das figuras conhecidas enquanto ele foi catequizado aqui na face da terra. Na pergunta 1015, que se deve entender pela expressão uma alma a penar? E eles respondem: uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e à qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Muitos espíritos se aproximam de nós enquanto estamos encarnados, desejando ser ajudados, e as nossas preces irão aliviar as suas dores e os seus sofrimentos. Na pergunta 1016, em que sentido se deve entender a palavra céu? E eles respondem: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Muitas
Muitas pessoas têm essa ideia de céu, que são espíritos que se reúnem, que ficam à toa, que ficam só gozando da vida. Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. É justamente o ambiente de saúde, bem-estar, elevação espiritual, seja onde for, num planeta ou no próprio universo, que os espíritos gozam na medida que evoluem. Na pergunta 1017, alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. O que queriam dizer com isso? Se lhes perguntais que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por essas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e por conseguinte de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Os espíritos se utilizam muitas vezes das nossas crenças para que a gente possa entender o aprendizado que eles estão querendo nos passar. Mas não quer dizer que seja exatamente isso que aconteça, e Kardec vai fazer uma nota explicando. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Sim, esses termos são usados por espíritos que nem sempre são completamente instruídos. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Kardec nos dá uma explicação belíssima, nos dizendo que realmente nós carregamos o nosso céu ou o nosso inferno. E o purgatório está aqui na Terra, no plano da vida corpórea, nos trazendo todos esses desafios, todas essas dificuldades para o nosso aprendizado. E na pergunta 1018, em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? O meu reino não é deste mundo. E eles nos dizem, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. É muito difícil o ser humano entender que o reino de Jesus não é deste mundo, quando o ser humano ainda é muito materializado, ele quer a posse das coisas materiais, ele quer a posse dos cargos, ele quer a posse do poder, ele quer a posse da riqueza, ele quer a posse das religiões para interpretar as lições de Jesus a seu bel prazer. Então,
Sempre que estivermos nessa condição, estaremos distanciados de Jesus, porque Jesus reina em nossos corações quando nós tivermos o amor por nós mesmos, o amor pela lei de Deus, a prática da lei de Deus e o amor pelo nosso próximo. E a pergunta 1019: poderá algum dia implantar-se na terra o reinado do bem? Vai acontecer isso algum dia? E os Espíritos nos dizem: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Os Espíritos nos ensinando que para que tenhamos a renovação do planeta com espíritos bons, nós deveremos tirar de dentro de nós o orgulho e o egoísmo e trabalharmos para desenvolver a moral cristã. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Eles nos explicando como é que vai se dar essa transformação da Terra. Espíritos bons irão reencarnar, os espíritos que não querem se comprometer com a sua transformação, eles serão banidos da face da Terra, irão para planetas mais atrasados, onde vão desempenhar missões penosas, porque terão que se sacrificar em benefício dessas missões. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original, alegorias que estão lá na Bíblia? Do paraíso perdido, do pecado original, que são explicadas pelas leis através da reencarnação. Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com coragem e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E aí São Luís encerra esta pergunta do Livro dos Espíritos, a última pergunta do Livro dos Espíritos, nos dizendo, nos explicando como é que vai se dar esse processo de regeneração da humanidade. E que ninguém está perdido, ninguém vai para um inferno indefinidamente. Que todos os seres que se afastaram das leis de Deus terão a oportunidade de se redimir trabalhando pelo aperfeiçoamento
de outras humanidades, em outros planetas, servindo a Deus, servindo a regeneração desta outra humanidade e assim a sua própria regeneração. Que cada um de nós aproveite o tempo que temos para trabalhar aqui na Terra, nesta encarnação presente, fazendo o que de melhor pudermos fazer, em todos os setores da nossa existência, aproveitando bem cada hora, cada dia desta encarnação, servindo e também nos trabalhando, porque somente assim nós sairemos vencedores desta existência, prontos para o trabalho que surgirá daqui para frente. E assim nós vamos encerrar as perguntas. Nós estamos com essa pergunta 1019, concluindo esta parte das perguntas do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro, onde nós faremos a conclusão do Livro dos Espíritos.